Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e estamos aqui em mais um vídeo sobre filosofar é ação. Bom, dando continuidade à nossa exposição, entendendo lá a ideia da imaginação, lembra? No meu último vídeo eu abordei o pensamento sintetizado. Eu sou bem ecletista, porque creio na graça comum, né, por meramente fatores filosóficos, mas eu sou um ecletista filosoficamente falando porque sou cristão, tradição protestante e creio na graça comum. Então, essa síntese entre o Edmund Husserl com o Fausto Castilho termina ali na quinta dimensão, né, o existindo inquestionavelmente dentro da minha dimensão imagética. O próprio Olavo de Carvalho ele dava ênfase à literatura. Não tem como eu filosofar, não tem como eu olhar para a realidade sem usar a minha imaginação. E como a gente domina, aguça a nossa imaginação por meio da literatura. A Bíblia, por exemplo, é um livro literário. Não deve nada aos grandes autores da história do Ocidente. Você lê, por exemplo, a narrativa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vê lá a narrativa, que é uma espécie de romantismo hebraico de Abraão e Sara. Existe um romantismo ali, a gente poderia explorar isso aqui, um romantismo hebraico que é diferente desse romantismo ocidental. E a gente poderia perceber também outras narrativas no próprio Evangelho, no próprio Jesus. Então existe ali um teor literário nas escrituras. Então não só, por exemplo, Machado de Assis, Dostoiévski, Shakespeare, não só esses autores, mas vários, Goethe, né, e vários autores da literatura ocidental, mas além desses autores, a Bíblia também possui esse potencial de aguçar nossa imaginação. Porque quando a gente olha para a assistência do mundo, a gente observa, aqui eu estou citando o Mário, né? A gente observa que existe uma forma fora, isto é, existe um existindo aí e agora. Esse existindo aí, esses seres aí no mundo jogado, né, para citar aqui o termo alemão do Martin Heidegger, Dasein, o ser aí existindo, o ser jogado, e esse ser jogado é jogado em possibilidades latentes. Aí vem o Olavo de Carvalho, né? Não é possível a gente duvidar, entender, afirmar, negar a que eles são, a não que eles são, sem imaginar. E imaginar já é assumir o sentir, né? Como você pode ver aí. O eu que pensa é o eu que pensa, imaginando o mundo, porque estamos sentindo o mundo, né? As sensações estão aí dadas. Veja, eu não sou nenhum empirista, nem um racionalista, mas como um bom amante da filosofia escolástica, em especial São Tomás de Aquino, o realismo moderado, ele consegue aí uma simetria intermediária, um ajuste médio, um termo médio entre o idealismo, por exemplo, que acaba sendo solipsista, né? E o próprio empiricismo extremado. Então a gente não pode cair porque ambos são absolutizações, são deificações, são reducionismos. Então a gente encontra verdades nos racionalistas, nos idealistas, e também encontramos verdades nos empiristas. Mas a gente não pode aderir nenhum de modo absoluto. Reduzir tudo apenas a uma dimensão racional ou empiricista. Mas perceber que existe verdade nos dois. Por isso que eu sou ecletista, eclético, né? No sentido de perceber verdades, seja micro ou macros, na história do pensamento filosófico. Então, a imaginação é muito importante. E o Olavo de Carvalho ele tem um pensamento bem proeminente aqui, na questão da imaginação. Veja, o eu que imagina é o eu que imagina por meio da linguagem. Você fala um idioma, no nosso caso português, aqui do Brasil.
falamos um idioma. Então a gente imagina, a gente pensa por meio de um idioma. Então não tem como falar da imaginação, sem a dimensão linguística. Aí nós podemos olhar justamente para o Doivel. Como você pode perceber aí nesse slide, o eu que atravessa de modo internista esse quadrante aí e vai até a realidade, percebe que este eu usa a linguagem e percebe que a realidade ela é signo, significado e possui referente. Lidar com a linguagem é lidar com essa dimensão. Existe, linguisticamente falando, a partir do nosso idioma, né, os signos do nosso idioma, existe o significado desses signos e existe os referentes. Então, quando eu olho para a palavra celular, a qual eu estou segurando aqui agora, eu entendo o significado, vou até o dicionário e vejo o significado da palavra celular, mas sem o referente, isto é, sem a noemática, sem a coisa, sem a dimensão geométrica, estruturante da realidade aparecendo na minha consciência intencional, eu não tenho como lidar com esse signo, esse significado. Mas, veja, é impossível pensar, produzir pensamento, falar alguma coisa sem a linguagem. Eu preciso da linguagem para ir até a realidade. Então, a linguagem é muito proeminente. Então, para o Doivel, a linguagem ela é uma dimensão ontológica da realidade temporal. Só que ela é uma dimensão normativadora. Por quê? Porque a linguagem nasce a partir da dimensão relacional do eu outro. O Gordon Clark, filósofo presbiteriano, ele tem uma crítica ao Doivel justamente nas escalas. Porque por Gordon Clark, antes do homem produzir cultura, o homem já se relacionava linguisticamente. Então, a questão é o debate aqui, porque o Gordon Clark ele era um fundamentalista e ele olhava para a Bíblia a partir de uma perspectiva literalizada. E a gente não pode negligenciar a teoria da evolução. Eu não negligencio a teoria da evolução. Então, há esse debate aí, né, sobre o Adão histórico, o Adão figurativo mítico. É bem interessante esse debate. A gente vai entrar justamente aqui a partir da teoria dos 4 discursos que o Olavo de Carvalho produziu. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque, veja, quando eu olho para a linguagem, eu percebo a linguagem como uma unidade. E essa linguagem como unidade é um princípio pitagórico, né? Então a linguagem possui uma unidade. O Olavo de Carvalho problematiza isso. Além de possuir, estou fazendo uma leitura ferreiriana sobre a dimensão da linguagem, e isso vai casar muito bem com o que eu vou falar da teoria dos 4 discursos. Linkando, casando com o princípio imaginativo que eu falei na síntese entre o Russell e o Fausto Castilho. Então a unidade possui, a linguagem possui uma unidade, possui oposições, a linguagem faz com que existe uma relação, a linguagem possui reciprocidade, a linguagem assume forma. Lembra? Signo, significado e referente. Quando eu uso um signo, eu uso o signo indo à forma, isto é, a lei de proporcionalidade intrínseca, ou como dirá o Doivel, as estruturas de individualidade. A linguagem tem uma harmonia, a linguagem passa por mutações, assume assunções, tem uma integração e volta para a trindade. Porque a linguagem é uma criação normativadora advinda de Deus. Então, Deus criou o ser humano com a capacidade linguística. Então, quando eu olho para a linguagem, eu olho para a linguagem que começa na unidade, vamos dizer, uma unidade imanentizada, vamos usar essa expressão, e termina na unidade transcendental, a partir desse pensar pitagórico. Ou seja, a linguagem é uma criação normativadora, é uma lei criada por Deus que foi refratada no ser sujeito, isto é, no eu outro, ou eu tutus. E a partir dessa relação, que eu chamo de tus, só você lembrar do Martin Buber. Martin Buber vai chamar
essa relação de eu-tu. Aí eu coloco mais um termo, tus, que é a dimensão comunitária. É aquilo que o Durkheim vai chamar de dimensão mecânica, né? A dimensão mecânica ou solidariedade mecânica. Então, esses tus, eles se relacionam linguisticamente e a partir daí faz cultura. Então quem vem primeiro, a dimensão histórica ou a dimensão linguística? Mas espera aí, se a gente parte do princípio criacionista, literalista, tem uma interpretação, não tem? Se a gente parte do princípio evolucionista, darwinista, biologal, também cabe outra interpretação. Então tudo vai depender justamente disso, desse ponto de partida. Isso é uma leitura minha. Porque se eu partir do princípio literalista do criacionismo, eu vou ter uma interpretação diferente. Então, mas em última análise, a linguagem ela começa na unidade, vamos dizer, imanentizada, a primeira lei, a lei do 1, e termina na lei do 10, a lei da unidade transcendental. Ou seja, a linguagem é um princípio ontológico que só existe por causa da supersistência deste mundo para além deste. Isto é, a linguagem só é linguagem na Trindade. Eu poderia muito bem, juntando aqui o Doivre com Aristóteles, perceber a linguagem como uma substância. A linguagem tem uma característica de substância. Ela assume quantidade de palavras. Ela tem uma qualidade. Qual é a forma que eu uso a linguagem no idioma latino, que é o nosso caso o português? Qual é a qualidade que ele se assume? Claro que eu estou dando interpretação aqui, né? Qual é a relação que há na dimensão linguística? Que lugar ela assume? Tempo? Qual é a sua posição? Qual é o seu estado? A ação e a paixão que essa linguagem assume, isto é, o princípio da ação é o eu fazendo sobre o outro, ou o princípio da paixão ou sofrer é o outro fazendo sobre o eu. Então é o fazer e o sofrer e o fazer. Então, a linguagem é importantíssima para a gente olhar para a imaginação. Dito isso, podemos ir para a síntese geral. Daqui eu fiz esse slide, questão lúdica, né? Para mostrar a síntese entre o Fausto Castilho e o Russell, né? Então, a afirmação em submissão é lidar com o ser que está em autoevidência. A afirmação em submissão, entenda submissão, lembra lá, filosofia é a ação de submissão, é a minha consciência intencional, entendendo que ela não é superior à realidade no seu sentido macro, em extensidade. Então a realidade é superior à minha racionalidade, aos meus pensamentos epistemológicos, agniológicos, etc. Então eu não vou superar e nunca vou superar, nunca vou esgotar essa realidade. Nesse sentido que eu uso o termo em submissão. Então, a afirmação em submissão é entender o ser em autoevidência. Então, a negativação em submissão é não se anunciar sem a proposição. Ou seja, não anunciar o ser em proposição. Ou seja, já anunciar a afirmação em autoevidência. Aquerição em submissão é entender a continuidade experienciada. A aquerição em submissão é o mundo diante dos nossos olhos. Então, tanto a negação quanto a aquerição aqui se correlacionam. Mas, como eu tinha dito, um é quase que inconsciente, já o outro é consciente. Aquilo que eu nego quase que inconscientemente. Aí só você retornar à teoria do círculo de latência do Olavo de Carvalho. Aqui está claro, acredito que esteja claro o que eu estou dizendo aqui. E a aquerição, que é a não querição, em submissão, é olhar para o mundo diante dos nossos olhos e querer uma coisa e não querer outra. Querer coisas e não querer outra. E a imaginação em submissão é lidando com, justamente, aqui é o ponto, lidando com a existência dentro de um princípio de inquestionabilidade. Eu coloquei aí, né, o homem vitruviano.
e a simbólica do pentagrama. Não tem nada a ver com o diabo, não esqueça isso. Então a dimensão do 1 em afirmação, a dimensão do 2 em negativação, a dimensão do 3 em querição, a dimensão do 4 em aquerição e a dimensão do 5, e aqui está o ponto, em imaginação. Aí se você querer fazer a brincadeira ontológica, né, a lei do 5, a partir do pensamento pitagórico, é a lei da forma. Então veja como é importante. Então a imaginação, entendendo que ela é elementar para a gente olhar para a realidade, por isso que a ênfase na literatura é muito importante. Se você quer filosofar, você tem que entender que o estudo da literatura é muito importante. E quando eu digo literatura, eu digo, por exemplo, a própria Bíblia, que é um livro literário. Você entende justamente a forma fora. E a forma fora é a lei de proporcionalidade intrínseca. Dá com a imaginação e submissão a entender essa existência inquestionável desse mundo aí. E tem aí, né, o duvidar, e o entender e o sentir. Aí eu uso os conceitos aí do Dove de retrocipação e antecipação. Então, essa é a síntese entre o Husserl e o nosso tio brasileiro Fausto Castilho, que vai dar base enraizante para o filosofar em ação de submissão. Então vamos lá. A teoria dos 4 discursos. O que é a teoria dos 4 discursos? Segundo Olavo de Carvalho, como eu coloquei no slide, o discurso se qualifica na modalidade lingual simbólica na relação eu-outro. Na verdade, aqui é Dove, né? É a minha interpretação do Olavo. O discurso se qualifica na modalidade lingual simbólica na relação eu-outro. Eu, o now, e o outro aqui como tutus, como você pode observar aí. E não tem como lidar com a linguagem simbólica que eu uso no idioma do português sem ir ao referente. Novamente, a gente lembra do discurso pela palavra, signo, significado, dentro do quadrante, né? E o referente, que é o terceiro princípio quadrante. Quando eu falo referente, entende-se a realidade coisal. Por exemplo, eu estou pegando neste livro. Veja, eu usei a palavra livro. Tem um significado, só é você ir no dicionário. Tem um significado, um objeto, um artefato cultural criado pelo ser humano. E para a gente casar de modo geral, assumindo uma unidade, eu preciso da coisa. Eu estou pegando aqui na coisa que chamamos de livro. O analfabeto funcional, ele mistura isso, então ele não consegue interpretar, linkar signo, significado no referente, então acaba acontecendo uma meleca na mente, ele não consegue interpretar as coisas, não consegue interpretar texto, não consegue interpretar a realidade que está à sua volta. Então ele fica um sonâmbulo andando sobre o planeta Terra. Então, o discurso lida com isso, lida com a realidade. Então, a linguagem é altamente filosófica. Não tem como a gente negligenciar a dimensão lingual. Então vamos passar aí, né? Então a teoria dos 4 discursos é uma perspectiva na dimensão humana. Mas Anderson, os animais não usam discursos, linguagens, usam sons, sim, mas eles não estão ativos no aspecto modal lógico. Lembra lá, o aspecto modal lógico é um aspecto que se refrata no seu sujeito. Aí é só você relembrar do tio Aristóteles, quando ele disse que o homem é um animal racional. Nesse sentido, somos seres ativos no aspecto modal lógico. Lógico aqui no sentido gnoseológico. Gnoseológico aqui no sentido dual. Eu já falei sobre isso, né? Dual no sentido de agnoeológico e epistemológico. Agnoeológico natural, epistemológico construcional. É o construcio. Quando eu digo epistemológico, estou abarcando, de modo geral, todas as ciências particularizadas, ciências humanas, ciências exatas, e a própria filosofia, que é a ciência enciclopédica, né? É a ciência das totalidades. Então, o discurso é sempre discurso na humanidade, é o discurso humano. E quando digo humano, digo eu, outro. E quando digo eu now. Todos nós somos um eu. Você que está escutando esse vídeo, você é um eu na sua individualidade. E você se relaciona com o outro. Esse outro em aproximidades, que eu chamo de
do dualitical, o termo dualitical vem de dualidade, claro, né? E o multiplical. O multiplical vem de muitos, os múltiplos, os vários bilhões de pessoas no mundo. É os tus. Então, existe aí essa multifacetação do eu-outro. Então, o discurso humano, do eu-outro, possui um conjunto de possibilidades de atualizações, ato e virtualizações. Potência. Aqui, novamente, estou usando as ferramentas, o ferramental ferreiriano, né? Que aparece na década dialética. Então, a década dialética possui essas, vamos dizer, reverberações em conjunto, né? Então, atualizações vai lidar com ato. O que é o ato? Ato é aquilo que é. Virtualizações é a potência, é o vir a ser. Então, o discurso possui um princípio de substancialidade, linguisticamente falando. E lembra, discurso é discurso na imagética, dimensão fantasmagórica. O eu virtual, indo no mundo ôntico. Então, o discurso, como aquilo que é em ato, possui virtualizações potentivas. O discurso que pode vir a ser. Então, esse é o ponto aqui. Então, a partir desse princípio, Olavo de Carvalho vai captar de Aristóteles os discursos que estava implícito nos livros, no pensamento do Aristóteles, né, que ele capta, ele traz de modo explícito para fora. Então, o discurso como possui uma atualização, mas essa atualização como ato possui virtualizações. O discurso que pode vir a ser, esse discurso que pode vir a ser, passa por 4 princípios, um quadrante, né, para usar aqui categorias semânticas da filosofia quadrante. Então veja, Olavo de Carvalho vai dizer o seguinte lá no livro Aristóteles em Nova Perspectiva. Essa ideia denomina a teoria dos 4 discursos. Pode ser resumida em uma frase. O discurso humano é uma potência única. Vamos voltar lá novamente, último slide. Potência única. No sentido ferreiriano, virtualizações. O que é potência única? Discurso que pode vir a ser. Então entende isso. Então, discurso que pode vir a ser. E a gente vai usar também o Doiver. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que eu posso usar aqui o discurso poético, eu me jogo no discurso retórico, volto para o discurso poético, vou no discurso dialético, passo para o discurso analítico. Por quê? Porque ele possui essa capacidade de sempre se atualizar. Então, voltando, vamos ali novamente, né? Pode ser resumida em uma frase. Discurso humano é uma potência única. Lembra da unidade pitagórica Mário Ferreiriana? Então, o discurso humano é uma potência única que se atualiza. Você está vendo? Aí eu vou voltar justamente para a ideia do pensamento aristotélico / Mário Ferreiriano, né? Se atualiza nas 4 maneiras diferentes. Então vou ler para a gente ter aqui um fio condutor, né? Ler de modo geral. Essa ideia denomina a teoria dos 4 discursos. Essa ideia denomina a teoria dos 4 discursos. Pode ser resumida em uma frase. O discurso humano é uma potência única que se atualiza de 4 maneiras diferentes. Primeiro, a poética. Segundo, a retórica. Terceiro, a dialética. E quarto, a lógica, ou analítica, ou apodítica. E o discurso é discurso na dimensão da linguagem. E a dimensão da linguagem, como você vê novamente, o Doiver, né? Ela possui momentos analógicos antecipatórios e retrocipatórios. Por exemplo, eu posso dizer que linguisticamente o idioma do português está morrendo por causa da baixa cultura que a gente vive hoje no Brasil. As músicas e essa cultura da sexualização extremada que a gente vive, por exemplo, na música. E a cultura musical está morrendo. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma analogia retrocipatória, isso é para trás, a partir do aspecto linguístico, o 10º aspecto, até o aspecto biológico, quando eu digo a cultura, o idioma do português, a linguagem do idioma que a gente fala aqui no Brasil, está morrendo no contexto musical por conta da baixa cultura musical que a gente tem hoje. Então eu uso o termo morrer aqui como um momento analógico, em retrocipação. Aí eu posso usar vários momentos analógicos dentro do aspecto linguístico. E a dimensão linguística possui essas antecipações e retrocipações.
Então, quando eu uso, agora usando o Olavo de Carvalho, quando eu estou no momento poético, usando o discurso poético, eu posso usar o discurso poético e usar o meu discurso para tratar de uma questão social ou para tratar de uma questão poética. Quando você, por exemplo, viu o Olavo de Carvalho xingando lá, ele estava usando o discurso retórico porque ele estava entendendo que era somente por uso, por exemplo, de palavrões que ele ia captar a mentalidade do brasileiro médio. E ele estava correto. Por quê? Porque o brasileiro se comunica dessa forma. Então, o brasileiro ele é escrachado. Então, quando ele usava palavrões, xingava, ele não estava fazendo aquilo de módulo. Engana-se quem acha isso. Aquilo ali era tudo premeditado para conectar o seu discurso com a mentalidade do povo brasileiro. Por exemplo, tem uma galera aí que está surgindo na internet, os marxistas, comunistas, que usa essa linguagem. E está tendo sucesso por quê? Porque essa linguagem consegue conectar com a imagética brasileira, com o homem médio comum brasileiro. Veja, por exemplo, vai num bar, final de semana, veja a conversa, a forma como as pessoas conversam. Então, ele entendeu isso muito bem. Então, ele usa o discurso retórico nesse sentido, né? Só que não para aí. Então, ao mesmo tempo que ele usa o discurso retórico, ele pode usar o discurso dialético, usa o discurso analítico, tenta ser apodítico, volta para o poético. Então, é uma potência única que vai se atualizando. E vai se atualizando como? Se retrocipando e se antecipando. Por exemplo, vamos supor que eu estou usando aqui um discurso poético. Esse discurso poético ele pode se antecipar no dialético. Depois do dialético se retrocipar no retórico. Depois do retórico se antecipar no lógico. E assim o discurso vai se desvelando o tempo todo. E eu posso usar as categorias desses discursos dentro dessa potência única e fazer uma análise estética, olhar para a política, para a ética, fazer uma análise litúrgica da fé, da história, da lógica, olhar para a dimensão psíquica, olhar para o espaço, olhar para tudo da realidade usando sempre os discursos. Então, isso aqui é elementar. E é a partir disso, da poética, retórica, dialética, analítica, que a gente tem que olhar para a imaginação, porque o eu que imagina, usando o idioma do português, que é o nosso caso, é o eu que imagina, vamos dizer, usando o discurso mitopoético, usando o discurso retórico, usando o discurso dialético e usando o discurso analítico. Então aqui é uma síntese. E aqui eu estou pouco me lixando se você ama ou odeia Olavo de Carvalho. Pode ser que tenha aí algum reformadinho que não vai gostar disso que eu estou fazendo aqui, mas eu estou um pouco me lixando. Se você não concorda, é só refutar. É simples, é simples. Anderson, eu não concordo com o que você está falando. Como é que você vai pegar um cara que é católico e vai misturar com um protestante? Veja, é só você usar o discurso analítico, apolítico e refutar. Eu não estou preocupado aqui se o cara é ateu, marxista, comunista, de direita. Foda-se. A questão é, esse cara tem verdade para ser dita? Aceitemos. Independente do que ele seja. Independente do que ele seja. Né? Então, continuando, né? Vamos explicitar isso aqui. Então, no filosofar, os 4 discursos devem se retrocipar e se antecipar, sem reducionismos discursivos. Então, o primeiro discurso é o que o Olavo de Carvalho chama de mito poético. Então, o primeiro discurso vai lidar com o quê? Vai lidar com o possível. Então, o discurso mitopoético é o discurso que lida sobre aquilo que é possível. E aquilo que é possível lida com o meramente imaginável. Aí eu usei o exemplo aí. A Bíblia na sabedoria judaica da antiguidade. Quando eu digo lá que a Bíblia possui mitos, eu não estou dizendo que a Bíblia é uma mentira. Só analfabeto vai achar isso. Se você acha que mito é sinônimo para mentira, você é um analfabeto. Mito não é sinônimo para mentira. Mito é uma forma narrativa, pré-teórica, dentro da antiguidade, de descrever a realidade. É por isso que eu estou começando a estudar agora o Vicente Ferreira da Silva, que ele filosofou a partir dos mitos, tendo um diálogo com Shelley, né? Então é muito interessante
o pensamento dele. Eu estou analisando, já comprei os livros dele, estou esperando chegar, e ano que vem vou ler o que ele tem a dizer sobre isso, porque isso me capta. E quando eu digo mito, aí já vou colocar, por exemplo, aqui os pensadores que eu também estudo, já tem um tempo, que é o Paul Tillich e o Bultmann. Então veja, eu não estou aqui para agradar se você é de direita, de esquerda, conservador, identitário, eu estou aqui em busca da verdade. Então veja, eu estou dialogando com Olavo de Carvalho, Vicente Ferreira da Silva, estou indo para Rudolf Bultmann, Paul Tillich, e voltando de novo para o Olavo de Carvalho, para tentar dar um conteúdo sistemático para aquilo que eu estou pensando. Então é a minha voz. É a minha voz. Então eu não estou preocupado aqui em agradar político ou politiqueiro, que tem tanto aí no meio olavista está cheio, e também nas esquerdas aí brasileiras também está cheio. Aqui no Brasil se resume aquilo que você acredita politicamente. As pessoas fazem análise, né, daquilo que você acredita politicamente. Então não estou me preocupando com isso. Então, quando eu digo a Bíblia da sabedoria judaica da antiguidade possui uma mítica extraordinária, eu posso usar justamente nesse sentido olavista do primeiro discurso mito-poético, que é as possibilidades. E lidar com a possibilidade de lidar com o quê? É lidar com a imaginação. Aí voltamos novamente ao Fausto Castilho e ao Husserl. A imaginação que sente o mundo. Esse mundo que é o quê? Que é o mundo existindo aí de modo inquestionável. Então a minha linguagem no português usa o discurso dentro das suas possibilidades potentivas e constrói, por exemplo, um pensamento a partir da Bíblia usando essa imaginação da sabedoria judaica. Então, o imaginável, o meramente imaginável é a possibilidade. Só que não para aí. Não para aí. A gente tem que tratar também do retórico. Então, o que é o discurso retórico? Eu coloquei no slide. Retórico é o discurso que tem por objetividade o verossímil. Como assim, Anderson? O discurso do converser, do persuasivo, com base no possível. Isto é, com base retrocipatória. Entende? Então eu uso a minha imaginação nas possibilidades potentivas quase que infinitas, porque a imaginação ela é importante, por isso que a literatura é importante. Então eu uso o discurso retórico dentro daquilo que é verossímil e retrocipo no mito poético. Então, para que serve o discurso retórico? Para convencimento. Novamente eu retorno a esse assunto. Quando você via lá o Olavo de Carvalho dizendo que ele estava pegando o Alborguete e Aristóteles juntando para tentar falar ao povo brasileiro. É justamente isso. O convencimento. Destruir a bolha. A bolha, vamos dizer, do linguajar apenas analítico, apodítico, lógico, e adentrar a mentalidade das pessoas ordinárias, das pessoas comuns, né? Então tem pessoas que não entendem nada de filosofia e amam Olavo de Carvalho. Por quê? Porque Olavo de Carvalho sobre ir na mentalidade noética do brasileiro. Então Olavo de Carvalho soube interpretar justamente essa fenomenologia noemática do brasileiro. A gente que a gente está nas paixões políticas, né? A gente não percebe o que o cara fez. E eu não sou olavista. Dialético é o discurso que lida com o provável. Então entra aqui a dimensão dialética, né? Dimensão dialética. Então pela dialética medimos crenças, buscando a unidade da verdade. Em oposição, se há a verdade, existe a mentira, né? Não tem como lidar, aqui é o Mário, não tem como lidar com a mentira sem a verdade, não tem como lidar com a verdade sem a mentira. Uma precisa da outra. Entende? Então, existe aquilo que é tético, o antitético e o sintético. Por exemplo, na filosofia quadrante, teologicamente, eu construí a ideia credal, a partir do aspecto modal fiducial, o Doiver, aquilo que eu chamo de dialética final. O que é a dialética final? Ventre de Maria, cruz de Cristo e sepulcro. Ventre de Maria é a dimensão tética, isto é a tese final. Cristo abandonou sua majestade e glória no reino, vamos dizer, ontológico,
e veio a imanência se transcendentizando-se e se tornou carne. É o que João diz. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isto é, tético. Só que existe, para a gente adentrar o reino da redenção, existe um antitético, que é a cruz. Veja, quando a gente olha para a cruz possui o princípio vertical de cima para baixo e de baixo para cima. Verticalmente, de cima para baixo, a cruz ela é uma espada. A espada, se a gente vê a simbologia da espada, a simbólica da espada, que vai dar sentido ao aspecto linguístico, né? A simbólica da espada significa justiça. Quando um reino entrava em guerra com outro reino, ele estava tentando destruir outro reino de modo justo para poder tomar aquele outro reino que estava entrando em guerra com eles, e vice-versa. E aquilo simboliza justiça. A espada, matar o outro, simboliza justiça. Então, teologicamente, o pai matou o próprio filho. Para quê? Para que eu e você, seres quedais, pudessem ser jogados no reino da redenção, do seu amor, que não é dado. Lembra lá? Redenção não é dado. O que é dado, criação queda. Redenção possui uma aptidão para existir. Ontologia da filosofia quadrântica. Precisa da aptidão para existir aonde? Na psique? Não. Na dimensão biológica? Também não. Na dimensão lógica? Também não. Na dimensão fiducial? Também não. Nem na fé. É no coração. Aqui eu sou bem doiverdiano, né? E tilichiano. Tilichi Doive aqui tinha essa mesma interpretação da Inshama judaica. Então, isso é importantíssimo. A dialética final. E a síntese? A síntese é o sepulcro. Por que eu estou usando aqui o termo final? Porque Cristo não vai encarnar novamente. Ele já encarnou. Ele não vai morrer novamente. Ele já morreu. Ele não vai ressuscitar novamente. Ele já ressuscitou. Então eu estou usando aqui o discurso do quê? O discurso dialético que Olavo de Carvalho problematizou. E para mim usar o discurso dialético, eu preciso usar um pouco de retórica e lidando com a dimensão mitopoética. Eu preciso me retrocipar no discurso retórico e no discurso mitopoético e, consequentemente, eu tenho que usar lógica. Logo, eu tenho que me antecipar no discurso analítico. E o que é o discurso analítico? É o discurso que busca certezas apodíticas. O que é o apodítico? É o indestrutível, que não é esgotado. Então, quando a gente lida com a dimensão, a partir da dimensão da realidade, a partir do aspecto linguístico, né? Quando a gente olha para a realidade e usa essa teoria dos quatro discursos aristotélico que o Olavo de Carvalho captou, a gente percebe que essa realidade não é esgotável. E aqui está o ponto do filosofar como ação. Eu não posso esgotar a realidade. Tente esgotar a realidade pelo próprio discurso. É impossível. É simplesmente impossível. Eu estou aqui com um livro do Ronald Robson, e olha o que ele diz sobre o discurso. Vou ler só o poético, para a gente ter uma noção. Abre aspas. O discurso poético lida com um campo potencialmente ilimitado das possibilidades gerais do ser. Então veja, não tem como filosofar sem usar a minha imaginação. Não tem como olhar para a realidade sem usar a minha imaginação. Então quando eu digo a filosofia quadrântica possui uma raiz. Essa raiz é a sabedoria judaica. É o Antigo Testamento. Eu estou usando o discurso mitopoético. E quem vai me dar base para me fazer isso, futuramente, que eu não li ele ainda, vai ser o Vicente Ferreira da Silva, junto com o Rodolfo Bultmann, que é linchado pelos fundamentalistas aqui no Brasil, mas eu vejo como problemático demais esgotar o pensamento de Bultmann apenas na teologia. Eu quero trazer o Bultmann para a filosofia. E quem vai me ajudar a fazer isso? Vicente Ferreira da Silva, Schelling, o próprio Potschirich, o próprio Doiver vai me ajudar a fazer isso. Então, o filosofar como ação possui aí esse diálogo entre o Vicente, melhor dizendo, Fausto Castilho, Russell e Olavo de Carvalho, tendo ali, de modo implícito, o próprio Mário, o próprio Aristóteles, o próprio Doiver e outros pensadores. Então, aqui eu encerro, né, essa fundamentação do filosofar como ação de submissão. Olhar para a realidade e entender que sua razão é muito pequena, perto da grandeza que é
a criação. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Criou Deus o quê? Criou Deus o céu. Criou Deus a terra. Criou Deus a realidade. Criou Deus os ônticos. Criou Deus todas as leis ontológicas. Aquelas que já foram captadas pelos filósofos e as que não foram captadas pelos filósofos. Temos, como platônicos, que sair da caverna, ir ao mundo das ideias e ver onde estão essas leis. Orar a Deus, Deus nos revele as verdades ontológicas dessa criação tão bela e tão sublime que ela se apresenta. E que eu venha usar a minha imaginação no discurso mitopoético, usar a minha persuasão retórica, usar a minha dimensão dialética, saber dialogar, usar a minha dimensão apodítica analítica ao olhar para essa realidade por meio da minha linguagem, no nosso caso, o português. Então, é isso. Muito obrigado. Até o próximo. Para terminar, vou começar agora a série, agora vai um diálogo aí com os modernos, né? Filosofar como reação de autonomação. Vai ser também muito legal. Então, conto com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.